Você já se perguntou por que algumas coisas em você doem tanto? Por que você sente que muitas vezes carrega um peso que você não gostaria, mas que você sente pesar na sua mente, no seu coração por muito e muito tempo? Muitas vezes você pode se ver preso a uma situação ou a padrões que se repetem por anos e anos e anos e parece que não passa. Você tenta ser feliz, mas você sente que a tua felicidade, que a tua alegria de viver, o teu sorriso ficaram perdidos em algum momento da tua vida. Se você se identificou com essas perguntas, se você achou que eu estou falando de você, então fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar 7 sinais de que você tem feridas emocionais abertas e como que você pode resolver isso. Então vamos junto comigo mergulhar nisso, mergulhar nesses sinais para que você possa ter clareza do que está acontecendo no teu estado psicológico, no teu emocional, para que você possa se conhecer melhor, se entender melhor e a partir daí procurar um caminho de libertação. Vamos comigo? Nós às vezes achamos, isso até é um ditado popular, de que o tempo cura tudo. Mas muitas vezes, quando nós temos fraturas emocionais, traumas, feridas emocionais que colam meio que tortas com o passar do tempo, parece que quando você faz certos movimentos, como uma fratura, parece que ainda dói muito. E esses certos movimentos, comparando com a fratura física de um osso, são gatilhos, são situações que sempre que acontecem levam você de volta para aquela sensação de dor, para aquele mesmo lugar, e isso gera alguns comportamentos onde normalmente te traz desconforto ou uma crise de ansiedade ou uma discussão familiar, algo do tipo. Sabe aquela situação quando a pessoa toca na ferida, parece que uma versão de você surge assim do nada e começa a interferir na tua vida até hoje. Se você se identificou com isso, fica comigo nesse vídeo, porque nós vamos falar sobre 7 sinais de que você talvez ainda tenha uma ferida emocional não curada. E o que você pode fazer, que caminhos você pode adotar para resolver isso, para lidar com isso de uma maneira mais leve, para buscar uma cura, algo nesse sentido que te traga o alívio dessa dor. E pode pensar o seguinte: muitas vezes as feridas físicas, elas são tratadas porque você vai na farmácia ou vai no médico, tem lá um remedinho, uma pílula para dor, você toma e passa. Mas as emocionais, muitas vezes as pessoas fazem uso sim de medicações, mas a raiz da situação, aquela experiência dolorosa continua vivo ou continua viva na tua memória. Muito bem, se você está aqui pela primeira vez, deixa eu me apresentar, eu sou a Auricélia, sou psicóloga. Nesse cantinho aqui nós falamos sobre saúde emocional, sobre espiritualidade, enfim, apontamos soluções para que você tenha uma vida mais leve, encontre o seu poder interior e seja mais feliz. Mas antes da gente entrar nos 7 sinais que eu vou falar para você de que talvez você tenha feridas emocionais não resolvidas, são 7 comportamentos, enfim, eu vou te explicar como é que a gente define essas feridas emocionais, ok? As feridas emocionais se trata de eventos, de situações, de experiências que você viveu ao longo da tua vida, não só na infância, na adolescência, mas que pode também ter acontecido sim na vida adulta e que tenha te causado uma carga emocional muito forte. Então, às vezes a pessoa pensa que a ferida emocional ou trauma só acontece em situações extremas. Também situações extremas como abusos físicos, abusos psicológicos, né? De repente a pessoa foi ali, passou uma infância sendo ofendido, com palavras pesadas, com críticas muito severas ao longo da vida. É óbvio que isso gera feridas emocionais de rejeição, por exemplo.
Mas há situações que aparentemente elas parecem não ter uma carga emocional assim tão forte, mas são experiências de vida que foram vividas repetidas vezes, coisas que você ouviu, que causou uma emoção, um sentimento e um pensamento que aí foi se consolidando com o passar do tempo, que acaba se transformando numa verdade que você resolveu acreditar, que é o que a gente chama de crença. Então essas experiências, ao longo do tempo, mesmo que parece que elas não têm uma carga emocional tão grande, mas elas se empilham, elas vão sendo acumuladas. Imagina uma pessoa ouvir por muitas e muitas e muitas vezes a frase de que tudo dá errado para ela, tudo dá errado para ela, ou você não faz nada direito. Então, muitas vezes quando isso é ouvido com frequência na infância ou na adolescência, por exemplo, depois isso passa a ser uma voz interna na cabeça da pessoa, uma narrativa interna, um diálogo interno. Nada dá certo para mim, ou eu não consigo fazer nada direito. E isso é o estabelecimento de uma crença. Então, existem situações que levam a pessoa a ter uma ferida emocional ali que foi criada com o passar do tempo. Primeira delas são situações onde você foi invalidado com muita frequência, repetidas vezes, ou uma situação onde você foi invalidado, por exemplo, em público com ferida de humilhação. Então, se você cresceu num lar onde você, por exemplo, não podia expressar suas emoções, ou quando você ia falar ou dava sua opinião, ninguém dava muita bola ou não prestava muita atenção, ou quando você queria sugerir alguma coisa, aquilo que você sugeria não era considerado como algo que pudesse ser levado em consideração, isso seguido de frases que te invalidavam como pessoa. Essa pessoa sendo repetidas vezes sendo colocada, exposta a essa situação, o que acontece na vida adulta? Ela fica uma pessoa com autoestima muito baixa ou com uma voz crítica interior muito severa. Então essa é uma situação de ferida emocional. A outra, como eu já falei, são os abusos, abuso físico e abuso psicológico, com palavras duras, com palavras de humilhação, situações que você vive de repente já na vida adulta, dentro do seu casamento, ou com algum parente, alguma pessoa da tua família específica que fala coisas para você, onde você se sente inferiorizado, onde você se sente desrespeitado. Isso abre feridas emocionais que com certeza acabam impactando outros relacionamentos, impacta a maneira como você se vê e também impacta os resultados que você tem na sua vida, resultados financeiros, em relação à vida profissional e, como eu falei, em outros relacionamentos também. Então, isso tudo está muito interligado. E aí, as feridas emocionais típicas, por sinal, já fiz vídeos aqui do canal, fiz uma verdadeira série sobre as feridas emocionais e seus efeitos na vida adulta. Eu vou deixar esse link desses vídeos na descrição para você assistir também, ou então na tela final desse vídeo, quando você ver até o final, para que você possa também abranger, né, esse conhecimento. Então, essas feridas, como eu falei, elas vão deixando essas marcas. E às vezes, por uma questão da tua mente te proteger, ela não fica tão perceptível. Você vê os efeitos dela. Essas feridas, elas se tornam sombras na tua vida. Coisas ou situações, experiências dolorosas, aquelas que você prefere não falar, não mencionar a respeito disso, deixar para lá. Só que por mais que você deixe para lá, isso continua de uma maneira subconsciente influenciando tudo na tua vida. Então, enquanto você primeiro não reconhece isso, você vai tentando levar as coisas gastando muita energia, e esse gasto exacerbado de energia para não ter que lidar
com essas dores aparecem no formato de outros sintomas que eu vou falar aqui desses 7 sinais, tá? Então vamos começar a falar desses 7 sinais, vamos ver se você se identifica com algum deles, vai colocando aí nos comentários para mim, para eu saber se muitas pessoas ainda sofrem com isso. Então, como eu falei no início do vídeo, o primeiro sinal são reações tidas como desproporcionais. Às vezes, uma situação pequena que outra pessoa faz ou causa para você ou diz para você que teoricamente não deveria te importunar tanto, acaba te importunando. Então isso é um sinal de que existe sim uma ferida emocional aberta, porque aquilo que aquela pessoa falou te causa tristeza, causa uma dor, que tocou em algum ponto que te faz sentir de novo aquela dor que você sentiu lá atrás. Por mais que talvez pode acontecer que sim ou que não, que a cena que originou aquela ferida não vem à tona de cara, mas você tem a sensação, a cena original ou as situações repetidas, as experiências repetitivas que você teve que foram traumatizantes, pode estar no baú das suas sombras, mas os efeitos disso ainda permanecem em você. Então, quando você explode por nada, que é o que a gente chama de reação desproporcional, isso pode sim ser um indicativo de uma ferida emocional muito forte de crítica. Então, se você se expôs muito, você esteve exposto a uma atmosfera, um ambiente em que tudo que você fazia você era criticado, então muitas vezes o mínimo que outra pessoa fala já é o suficiente para te explodir. Segundo sinal, necessidade de controle. Você tenta controlar tudo para que você não seja pego de surpresa pela dor novamente. Então a pessoa que ela tem necessidade de controlar tudo, ela muito frequentemente ela tem crises de ansiedade, porque é impossível para uma pessoa ter controle sobre todas as coisas. Mas essa pessoa que tem essa necessidade muito forte, ela não quer ser pega de surpresa. Ela não quer ser pega desprevenida pela dor. Então, vamos imaginar que essa pessoa tem essa necessidade de controle porque, de repente, na infância, na adolescência, em algum momento da vida dela, algo que foi colocado sob responsabilidade dela acabou falhando ou ela acabou não conseguindo assumir completamente essa responsabilidade. E o que aconteceu? Ela foi punida por isso. Então, esse tipo e aquela punição causou dor. Então, essa pessoa ela tem necessidade de controlar tudo para evitar uma punição, para evitar uma dor. Essa é a ferida que está subjacente a esse sintoma. Sinal 3, dificuldade de confiar nas pessoas. Essa pessoa provavelmente teve uma ferida emocional da traição. Eu já abordei essa ferida em outro vídeo aqui do canal também. Então, essa pessoa que tem esse tipo de sintoma, né, esse sinal, é porque ela confiou, ela acreditou, mas ela foi traída, ela foi enganada. Então, aquilo ali, quando aconteceu, aquele fato, aquelas experiências talvez repetidas de decepção de uma pessoa muito importante na vida dela, que acabou não cumprindo o que prometeu, fez com que ela duvidasse que alguém poderia merecer a confiança dela novamente. Então, o que acontece? Essa pessoa normalmente ela se isola, ela tem dificuldade de ter relacionamentos duradouros, ela tem uma dificuldade extrema de se abrir, de confiar em alguém, por mais que a pessoa já tenha dado provas de que merece confiança. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa ela se afasta primeiro desse amigo, ou pode ser de um relacionamento, enfim. Ela se afasta primeiro antes que aquela traição aconteça de novo, para que ela possa se proteger. Então esse é um outro sinal de que essa ferida emocional continua aberta. Sinal 4, procrastinação por medo. Não é preguiça. A pessoa tem um medo muito grande de falhar. E aí ela, para evitar aquela dor da falha, ela
faz o que? Ela procrastina, ela vai empurrando com a barriga, ela deixa para depois, porque se ela entrar em ação para colocar aquele plano, aquela estratégia em prática, ela tem um risco de não conseguir, de falhar. E aí, para evitar a dor do sentimento de insuficiência, de não ser bom o suficiente para dar conta daquilo, a pessoa faz o quê? Ela procrastina, ela não começa. Ou então ela até começa, mas aí ela para. Por quê? Porque ela tem medo do fracasso. Muitas vezes ela tem medo até do próprio sucesso. Porque se ela tiver sucesso, o que vai acontecer? Ela vai ter que assumir responsabilidades maiores. E essa possibilidade de assumir responsabilidades maiores vai fazer com que o risco de fracasso dela fique muito alto. Então, o que ela faz? Ela evita aquela ação que ela deveria tomar, aqueles comportamentos na direção de um determinado objetivo que conscientemente ela até quer bastante, mas ela não consegue seguir adiante por procrastinação por causa desse medo. E aí me fala, você já se identificou com algum desses sinais? Coloca aqui nos comentários para mim se até agora você já se identificou aí com 2, 3 ou mais. Sinal 5, muito parecido com o outro que eu falei, que é o isolamento social. Sabe aquela pessoa que meio que tem fobia de gente? Ela prefere estar quietinha, escondida em casa, não quer aparecer por nada nesse mundo. Ela prefere ficar ali debaixo das cobertas dela, assistindo Netflix por o final de semana inteiro. Então acaba que ela tem um ciclo de amizade que ela não permite expandir. Então, a ferida emocional dessa pessoa pode estar muito relacionada à decepção também, né? Pessoas que ela se decepcionou. Então, para evitar aquela dor, ela se isola, ela nem deixa começar. No outro caso que eu falei, ela até inicia alguns relacionamentos, até dá algumas entradas, mas com o passar do tempo ela afasta. Nesse caso do isolamento, ela sequer se dá o trabalho de levar adiante uma conversa ou de repente ir para um evento social, onde ela possa reencontrar de repente colegas de escola ou de um antigo trabalho. Ela evita totalmente qualquer contato social. E isso dói muito porque tem a solidão, né? E nós somos seres feitos para o relacionamento. Faz parte da natureza humana. E aí acaba que esse comportamento faz com que a pessoa evite outras pessoas e, ao mesmo tempo que ela evita para se proteger, aquilo acaba doendo muito, porque a solidão é algo que é difícil de lidar. Solidão é diferente de solitude. Às vezes você tem solitude em alguns momentos em que você permite ficar com você mesmo, com a tua própria companhia para fazer coisas que você gosta, né? Ler um livro ou assistir um filme que ninguém da tua casa gosta, mas um estilo que só você gosta. Ou enfim, outras coisas relacionadas ao seu próprio bem-estar. Isso é uma coisa prazerosa. A solidão, ela dói, é diferente. Sinal 6, a autocrítica feroz. É aquela voz na tua cabeça que não te deixa descansar nunca. Você tem sempre que estar ocupado, fazendo alguma coisa, porque você sente que você só tem valor se você estiver em ação. Sabe aquelas pessoas que se deixam por último? Se coloca sempre em último plano de praticamente tudo? Então, essa pessoa, ela pode ter essa ferida emocional de autocrítica feroz. Então, é quase que uma crueldade, é uma voz que é tua inimiga. Também já fiz outros vídeos aqui no canal sobre isso, sobre você estar ouvindo a voz errada. Então, como você se critica, então é aquela história do perfeccionismo. Tudo que você tenta fazer não tá bom, não é bom o suficiente, precisa de mais. E aí mistura um pouco com a procrastinação, porque não tá bom o suficiente, você é muito crítico, aí você deixa para depois e não vai fazer. É uma autossabotagem pura. Então, essa autocrítica, ela vem também
de situações repetidas ou situações de grande impacto que essa pessoa foi exigida entregar muito, né? Então, assim, se você cresceu num ambiente onde você tinha que, por obrigação, tirar notas muito altas na escola, tô citando aqui um exemplo, né? Ou então você fazia um esporte na tua infância, onde você ia competir e aquela competição você tinha que tirar ali o primeiro lugar em tudo. Então é diferente você buscar excelência nas coisas, né? Quando você busca com excelência, faz aquilo com prazer. Você cuida de detalhes, mas aquilo não te paralisa, até porque a pessoa que busca excelência, ela procura delegar, enfim. Isso não paralisa a ação. A autocrítica, ela tá muito ali junta com a autossabotagem, porque você não consegue evoluir. Então, pessoas que cresceram ou que estão num ambiente, às vezes você está num relacionamento, ou num casamento, num namoro, ou num ambiente de trabalho, onde o teu nível de exigência é tão alto, e às vezes por mais que você entregue um resultado muito satisfatório, ainda não tá bom. Não vem um reconhecimento nem de fora e, consequentemente, você também não consegue ter um reconhecimento próprio do teu esforço, do teu empenho, dos teus resultados. Sinal 7, padrões repetitivos. Esses padrões repetitivos estão sempre relacionados a escolhas que te fazem voltar sempre para um mesmo lugar, para uma mesma condição. Por exemplo, escolher sempre o mesmo tipo de parceiro, de relacionamento ou de emprego onde você é desvalorizado. Então, esse é um exemplo de padrão de repetição. Se você vive isso, você provavelmente tem uma ferida emocional aberta. E, gente, veja bem, muitas vezes essas feridas, esses padrões emocionais, a raiz disso tá totalmente inconsciente. É como eu falei, então no baú das tuas sombras, você sofre os efeitos disso na tua vida atual. E o prejuízo disso acaba sendo enorme, porque tem dores emocionais associadas a isso, como eu falei, a ansiedade, principalmente a pessoa que controla tudo, a autossabotagem, a pessoa que não consegue assim, tem aquele romper na vida, aquele romper financeiro, ou romper de carreira, porque ela se auto-sabota, ou porque ela fica naquele padrão repetitivo. Então, muitas vezes, esses sinais, eles estão, assim, meio que misturados, né? Aí, vamos pensar na solução disso. Você pensa, ok, me identifiquei, meu Deus, e agora? Tenho várias feridas emocionais abertas. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que você identificar isso é o primeiro passo importante para você andar na direção da tua libertação disso, da tua cura. O que acontece, o que é muito frequente, é a pessoa ir ali tocando a vida dela, sabendo que tem algo ali que não tá legal, que não tá encaixando legal, mas ela vai seguindo a vida como se, né, não precisasse cuidar disso. Então, você tá aqui assistindo esse vídeo, pensar sobre essas coisas já é o primeiro sinal para você cicatrizar essa ferida. E uma frase que eu quero te dizer para você guardar, para você anotar, é que você não é esse trauma, você é uma pessoa que sobreviveu a esse trauma. Isso não define a tua identidade. Né? O perigo que você corre quando você não cuida dessas coisas, não tenta fechar ou cicatrizar isso, é deixar que o trauma te defina. Então tenha em mente que você é maior do que isso. Isso foi uma situação forte ou eventos repetitivos que aconteceram ou que ainda acontecem na tua vida, mas quando a gente fica muito preso a um determinado padrão de pensamento e de emoção, a gente acha que o mundo só se resume àquilo, quando na verdade não é. Né? Você tem N possibilidades, outras versões de você mesmo, que você pode acessar quando você cura. Então, tenha isso em mente, você é muito maior do que isso, certo? Uma outra coisa que pode te ajudar muito é pega um papel,
uma caneta, isso é uma coisa que eu explico, um exercício que eu gosto muito de fazer com os meus mentorados, é você pegar um papel, uma caneta e você começar a escrever naquele papel tudo que você sente, todas as tuas dores. Eu sinto quando tal coisa acontece comigo, então, o que eu sinto? Eu sinto raiva, eu me sinto desmerecido, eu me sinto sem reconhecimento. Coloca tudo. Aí depois você lê tudo que você colocou nesse papel. Aí você lê, se tiver faltando alguma coisa, complementa, escreve mais. Colocou tudo, aquilo ali já vai ser uma catarse, já vai ser uma forma de você colocar para fora tudo que tá aqui fazendo pressão dentro de você, inclusive te adoecendo, porque isso são mágoas, são angústias que ficam alojadas, né, no teu coração, na tua mente, e que com o passar do tempo você vai remoendo aquilo, naquela ruminação, aquilo vai fazendo com que substâncias químicas nocivas sejam lançadas no teu corpo repetida e repetidamente. Porque todo pensamento que a gente tem é lançado neuropeptídeos, neurotransmissores, hormônios relacionados àquele pensamento. E quando você pensa naquilo, vem um sentimento, né? Você pensa, você sente. É indissociável. Qualquer coisa que você pensa vai ter um sentimento correlacionado. Então, muitas vezes isso está no piloto automático, você mal percebe. E aí, o fato de você colocar para fora já é uma saída, uma válvula de escape para aquilo que está acontecendo com você. Então, isso te ajuda até a elaborar melhor essas dores. Então, se você se identificou com 3 ou mais desses sinais, você percebeu que identificar essas feridas é só o começo. Mas o problema é que quando as feridas ficam abertas e elas não são tratadas, ela trava completamente a sua vida. Você quer avançar, mas não consegue, porque você tem aquela percepção de mundo, aquela percepção de você mesma, de você mesmo totalmente enviesado pelo lado desse trauma. Então, pensando nisso, para ajudar pessoas que querem realmente ir mais além e mais a fundo nisso, eu criei a mentoria Destrave, que é exatamente um método para te ajudar, onde eu vou pegar na tua mão, vamos identificar esses traumas e vamos traçar um plano para que você encontre o caminho da cicatrização disso e você possa de fato destravar a tua vida, seguir adiante, sem permitir que isso defina a sua identidade, defina você. Então a mentoria Destrave é um passo a passo, um método prático para que você pare e saia desse modo sobrevivência e cicatrize de verdade. Se você quer conhecer mais, eu vou entrar em contato com as pessoas que preencherem a aplicação formulário para mentoria, que eu vou deixar no comentário fixado desse vídeo. Mas isso é só para quem quer de verdade de ajuda com relação a isso, quando você realmente está disposto a resolver esse problema na raiz. Então, agora que você identificou isso, né, identificou essas feridas emocionais, você tem 2 caminhos. Ou continuar com essas feridas, ou ir para o caminho da resolução, onde eu posso te ajudar com isso. E aí eu tenho também uma segunda opção. Eu também, para que você, se você quer um caminho mais rápido, um guia para que você entenda essas sombras que estão aí dentro de você, eu criei um guia rápido que se chama Pare de Fugir de Si Mesmo, que eu também vou deixar essas 2 opções no comentário fixado para você e você avaliar o que está mais dentro da tua realidade, o que mais pode te ajudar para que você consiga sair desse estado onde você se encontra. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a que você possa se conhecer melhor. Coloca aqui nos comentários para mim, eu sou curado, como uma maneira de você já manifestar esse estado de ser, esse estado de mente e de emoção que você quer tanto conquistar e também se libertar. Então, um beijo, eu te espero aqui no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever, curtir esse vídeo. Muita gente assiste o vídeo, não é inscrito. Aproveita para se inscrever
e ativa o sininho para que você não perca nunca nenhum vídeo aqui do canal Descubra Seu Poder.